E a gente já começa batendo um papo sobre o cyberbullying. Gente, como identificar que isso possa estar acontecendo, quais impactos também pode trazer na vida de uma pessoa e como prevenir. Vamos conversar agora com Fabiana Cassar, psicóloga, aqui com a gente. Bom dia, Fabi, Oi, tudo Edu, bem? obrigada por me receber aqui. Nós ficamos Tá super tudo bem? felizes com a sua vinda. Que bom. Fabiana, que inclusive, gente, tá na Astral TV, na telinha da Astral TV também com um programa, né, onde você fala sobre Sim, vários temas, né, Fabi? isso mesmo. Ele chama Energia e Mente e Uhum. lá a gente conversa sobre temas de psicologia, temas mais holísticos, como radiestesia, é, o que mais? Todas essas partes, reiki. Uhum. Vamos fazer entrevistas Que também, tem legal. isso que nós vamos começar a fazer, então com pessoas bem interessantes, bem legais. Tudo para a pessoa cuidar Isso, tanto da energia dela, como também da isso, saúde mental. isso mesmo, Edu. Que dia e horário, Fabi? É de terça-feira às Uhum. 5h15 Legal. e a reprise de quinta-feira às 5h15. Então, fiquem ligados, viu, Certo? gente? Aqui na telinha da Astral TV. Agora, se você perder, também pode ir lá no canal no YouTube, Astral TV Oficial, se inscreva e procure por lá Energia e Mente com a Fabiana Cassar. Agora, entrando no nosso tema de hoje, que é o cyberbullying, eu acho que primeiro é interessante a gente conversar sobre o bullying, né? Para a gente poder depois entrar na questão do cyberbullying. Tem ocorrido ainda muito, Fabi, nos dias de hoje, ou será que a galera está mais consciente aí, a criançada? Acontece bastante ainda, Edu, infelizmente, Uhum. né? A gente começa falando pelo bullying, porque só para conseguir entender melhor, né? O bullying, como que a gente vai definir ele? Ele não vai, se tiver, por exemplo, uma autoridade com alguém inferior, isso não é bullying, Uhum. né? Ou uma autoridade recebendo um bullying, que falam, tá, meu pai está fazendo bullying. Não, o bullying acontece entre pares, né? O Uhum. que são pares? São as pessoas que têm o mesmo nível hierárquico. Se não, é um assédio moral. Quando esse nível né? Você não está naquele mesmo nível hierárquico. Então, primeiro tem essa Diferença. diferença que é importante a gente saber. Nem tudo é considerado bullying. Se é o meu chefe que de repente comete uma imprudência assim comigo, eu vou considerar um assédio Um moral. assédio moral, não é um bullying. Agora, se é um amigo, um colega, Uhum. aí é um Aí bullying. sim, se é algo repetitivo que te causa sofrimento, né, causa exclusão, dor, né, psíquica, emocional, Uhum. acontece dos outros começarem a rir, né, a Uhum. fazer chacota, Expor a expor a pessoa. pessoa, aí ele é caracterizado como um bullying. O Tá. bullying, né, diferente do cyberbullying, a diferença é o quê? O bullying acontece no ambiente, por exemplo, a escola, Uhum. né? A escola, eles vão estar ali convivendo todos os dias, é um ambiente que quando a criança consegue sair de lá, ela tem um porto seguro. Uhum. Acaba ali, né? Ela fala assim, tem estudos que falam, né? Que perguntam para as crianças, elas falam assim, eu tenho que ir para a escola, Não né? tenho o que Ali é fazer. difícil, mas a hora que eu volto para casa, Eu fico eu bem. sei que eu tô seguro. O cyberbullying não, né? Uhum. Porque se acontece no ambiente Uhum. virtual, né? Mesmo Sim, estando em casa, a pessoa vai estar passando por isso. sim, sim. Por isso ele se potencializa. Ele se Uhum. torna mais grave do que o bullying. Cyberbullying acontece o quê? Nas plataformas virtuais, Instagram, Facebook, é nas redes? Ele acontece nas plataformas, ele acontece nos grupos de WhatsApp, que Uhum. as crianças fazem Hum. parte. Então, acontece muito nos grupos de WhatsApp. E aí não tem nem Quando como a gente saber, né? Porque não faz parte, só os filhos, é as isso crianças. que é. Uhum. A questão é essa, né? O bullying e o cyberbullying, o que acontece? Ele acontece entre os pares. Por acontecer entre os pares, tanto a escola como os pais, eles têm mais dificuldade em saber que isso está ocorrendo. Uhum.
porque não chega até eles. A escola, para descobrir, vai ter que... Os pares é que sabem. Né? Os colegas, os grupos, eles sabem o que está acontecendo. Teria que ter como se fosse uma estratégia, né, para conseguir coletar essas informações, né, adquirir a confiança dessas pessoas, né, dessas crianças, para que alguma dali, de repente, possa, de vez em quando, né, ou algumas, trazer essas informações à tona, né, de algum modo. Tem que observar bastante, né? Tem. A escola, ela tem um papel fundamental nisso tudo, né? Mesmo que chegue lá, meu filho sofreu pelo grupo de WhatsApp ou pela... E a escola, ela não pode se isentar disso, porque isso começa naquele ambiente, né, escolar, e ele vai para fora. Então, a escola, ela precisa pensar que a convivência, ela é tão importante quanto ensinar matemática, ensinar português, né, história. Precisa ensinar essa parte ética, essa parte da convivência. Muitas escolas já estão fazendo isso, né, tendo essa preocupação. Ou seja, como começa ali naquele ambiente, que é ali que as pessoas se conhecem, inicia essa socialização, esse processo do grupo, a escola não pode se abster de virar e falar, está acontecendo fora, não tenho responsabilidade. Não tenho nada a ver com isso. Não. Tem sim, porque na hora que volta para a escola, ele continua sofrendo tudo aquilo. Tudo começa ali. Se for um bullying, um cyberbullying, que vem daquelas pessoas, que é o mais comum, né, Edu? Sim. O bullying pode acontecer, o cyberbullying, né, entre adultos, colegas de trabalho, né, pode acontecer entre irmãos, né? Tem irmãos que vivem, né, num pé de guerra e não é uma guerra, né, tão pacífica, né? E que fica aparecendo tanto os adolescentes e as crianças na escola, quanto qualquer outro tipo, fica muito aquela fala, é uma brincadeira, era só uma brincadeira, né, não sei o quê. Mas, por isso a importância de educar. Mas é uma brincadeira para eles, né? Para quem está ali como vítima da situação, né? A pessoa está sofrendo. Quais que são os impactos, Fabi, que pode causar para quem é vítima do bullying, do cyberbullying, quando isso acontece com muita frequência? Eles são impactos diversos, né? e alguns bem graves. Por quê? Imagina o cyberbullying, né? Que a gente está pensando aqui e que ele é muito mais forte. Porque se a criança, né, acontece, primeiro pode acontecer no ambiente lá do WhatsApp, onde ela, sei lá, fala alguma coisa e todos começam a detoná-la, ou excluem, ou não colocam, sabe? Tem tantas situações e essa criança, ela vai sofrendo. Por que ela sofre, né? Porque ela é excluída, ela é chacotada, né? Como é que fala? Tira um sarro dela. Vítima de chacota. Vítima de chacota. Geralmente, essa criança, ela é alguém que ela já tem uma autoestima baixa. Porque ela tem, às vezes, alguma coisa que é um pouco diferente e que causa um incômodo naquele outro. Então, para ela se tornar o alvo é mais fácil, porque ela não sabe se defender. As crianças não sabem se defender, essa que é a verdade, né? Sim. Elas não têm uma capacidade cognitiva, né? Que o cérebro está se formando, ele vai terminar de se formar lá, né? De 20 anos por aí. Ele continua, né, no processo. Biologicamente, ele continua. Sim. Então, você imagina um adolescente, uma criança, né, de 12 anos, 10 anos, ela não tem capacidade para se defender e conseguir entender melhor isso. Nós, adultos, a gente dá um jeito, né? Agora, a criança, ela pode ter depressão, ansiedade, ela pode até cometer suicídio, atentar contra a própria vida, por não aguentar. E a gente vê casos, né? A gente
vê casos na mídia disso acontecendo. Então, são graves as consequências. É perigosíssimo, né, Fabi? Perigosíssimo. É sério. Muito complicado. E o cyberbullying também, em especial, eu acho que é bem grave, porque assim, no bullying, às vezes acontece ali, tem um grupo de pessoas que está ouvindo ou participando, mas no cyber, imagina isso num grupo enorme, Nossa. que às vezes tem a classe toda, então quem é exposto de uma vez só para muito mais pessoas, Muito né? mais. Ou de repente quando ocorre no Instagram, né, que fica ali os comentários, é complicado porque todo mundo, até pessoas que não são ali daquela célula que é a escola, pessoas de outros grupos que a criança faz parte, podem também ter acesso a esse conteúdo e essa chacota se distribuir em outros meios também depois, né? Isso mesmo, isso mesmo. É aí que está a gravidade, porque eles podem criar memes dessa criança, desse adolescente, e aí isso vai indo e vai indo e vai sendo, né, propagado e a gente não consegue tirar da internet. A gente não apaga. Pois né? é. Você não consegue, uma vez que foi, você não sabe para onde foi. Você apaga de um celular? Pois é. Então, você não consegue. Então, por isso, você imagina a dor e o desespero dessa criança que é colocada, né, nessa situação, ela não tem mais paz. Ela voltar para casa não é mais porto seguro. Ela vai tomar banho, ela sabe que tem gente olhando, tem gente rindo. Falando dela. Para ela vai ficar com isso, porque aquilo lá está propagado. Se alguém, sei lá, que a internet tire um vídeo, pode repostar. A pessoa pode, ou outra pode encaminhar de novo. É porque o pessoal printa, né, armazena no celular para poder reutilizar isso, né? Sim. Então é bem complicado mesmo. É bem complicado. E você sabe que isso já tem uma lei, né? Desde 2024. Falando a respeito disso? Sim, sim. Existe a lei onde a pessoa, se for um menor, né, que cometeu, quem vai responder vão ser os responsáveis. Se for um maior, vai ser ele mesmo, mas chega de 2 a 4 anos de reclusão. Nossa, que bom. Se comprovado, sim, porque quando é o bullying, parece que tem um valor, né, a ser pago, alguma coisa assim. Agora, o cyberbullying, ele é muito mais grave. Então, existe isso que a pessoa pode ser detida, né? E é muito bom mesmo, porque as pessoas precisam parar de pensar essa coisa de que internet não é território de ninguém, que pode fazer o que quiser, não é bem assim, né? Os impactos são terríveis mesmo. Agora, a gente sabe que o ambiente infantil, né, assim, as crianças, é um pouco complicado, né? Porque eles são bonzinhos, né? Não, são cruéis, né? São cruéis, né? No meio adulto, né, acontece menos, né? Pelo menos é o que aparenta, né? Eu sei que acontece também, às vezes, né? Dentro da empresa, no local que a pessoa trabalha, né? Sempre tem um que fica fazendo brincadeira, né? Ali, que pega a pessoa para Cristo. Dependendo do local, né, em que se trabalha, pode acabar acontecendo, dependendo das pessoas que estão ali. Mas o ambiente infantil, ele é mais cruel, né? Nesse sentido. Que é isso, né? Que nem se a gente for olhar na escola. Por que ter essa parte da educação, de ensinar, de mostrar, sabe? Mostrar filmes, fazer debates. Porque ela, ali naquele ambiente, não tem, né, como fugir de não ter conflitos. Conflitos vão acontecer. Qualquer criança, ela acaba entrando, né? Vai estar lá no pátio, sei lá, tá brincando, briga. Acontece às vezes briga, né, de um pegar o Física outro, mesmo, né? Física, agressão. Uma violência. Mas o que precisa reparar? Isso daí foi algo pontual, né? Consegue juntar, dar uma conversada, não sei, aquilo resolve. Aí isso não é um bullying. Isso são problemas cotidianos que ocorrem na escola e que não dá, isso vai ocorrer. Eles estão no aprendizado da convivência, estão nessa formação. É isso mesmo, eu aguentar o outro, eu entender que tem alguém que é diferente de mim e que não é porque ele é diferente de mim que ele não é bom e que ele não é legal. Essa é a dificuldade maior, né? Principalmente para várias crianças. Então, por isso,
Você não consegue, você vai falar assim, então não vai ter nada disso. Não, gente, é quase impossível, né? Se você for pensar por isso, a importância de estar conversando, de estar perto, de estar instruindo, para que essa criança, porque a criança ela está se formando, né? Tem umas que são mais, né, espevitadas, Sim. outras menos, né? Umas mais calminhas, mas ela está se formando, é um momento que ela tem para entender tudo isso e conseguir criar empatia pelo próximo. Então, né? a escola também, os profissionais precisam estar atentos, né, em relação ao bullying, porque ele pode iniciar o processo, né, que pode se chegar ao cyberbullying, inclusive. Pode. Então, ali os profissionais têm que ficar atentos e se percebem que está acontecendo brincadeiras excessivas, comentários, de repente se reunir em relação a isso, coordenação, diretoria, para Sim. ver como administrar o problema, E né? mostrar para as crianças que elas podem contar com eles, Uhum. que elas podem chegar até eles e elas vão ser ouvidas. Tá. Porque acontece, às vezes, elas não se sentirem, né, que elas vão chegar lá e serão ouvidas. Uhum. Então, eles precisam Um ambiente criar seguro isso. para isso. Criar isso é muito importante. Um acolhimento. Um acolhimento, porque para tentar ao máximo tocar essas crianças, né? Sim. Para que isso não ocorra. E se infelizmente ocorrer, o que vamos fazer? Né? A gente tem aí, se você for ver, 3 personagens, né, no bullying. Nós temos o autor do bullying, a gente tem o alvo e a gente tem os espectadores. Sim. Sem os espectadores, não tem graça se fazer bullying. Sim. Não tem muita graça, né? Eles que dão ali a energia, Sim, eles fazem com que pro aquilo autor continue. continuar. Entendi. Tanto que o espectador, dependendo, ele também pode ter consequências até na lei lá. Por quê? Porque ele foi conivente com aquilo. Participou. Ele participou. Uhum. Né? O espectador ele pode participar ativamente, né? Rindo, Instigando. ou instigando, ajudando aquele que... Porque o autor é alguém que... Por que ele precisa fazer isso? Né? Rebaixar o outro, humilhar. Uma forma de alimentar o ego dele se destacar, aparecer para todos. Isso, né? Porque provavelmente ele não vai se sentir alguém de valor se ele não rebaixar o outro. Entendi. O valor nele está em ser popular, em ser mais violento, em ser... Porque ele rebaixando parece que ele cresce, né? E aí ele fica forte e os outros ficam ali do lado dos espectadores e vai ter aquele espectador que não ri, mas também não faz nada, né? Não faz nada para ajudar o alvo. Então ele também, né? Porque esse espectador, imagine, ele tem medo de virar alvo. Olha que coisa, são todas crianças que precisam de atenção, que precisam ser olhadas, que precisam de um cuidado, que os 3, né? Sim. Esses 3, eles estão frágeis de alguma forma, né? Estão todos, né, numa posição de vulnerabilidade, principalmente o alvo e o espectador, né? Os espectadores. Sim. Entendi. Agora, Fabi, a meio da educação, você tem visto assim, se está se preparando melhor para lidar com esse tipo de coisa? Porque assim, há anos atrás, né, o que a gente via era professores que às vezes até participavam, entrava na onda, dando risada, terrível, sabe, ali junto de espectador, fazendo a função de espectador, né? Então. Que é bem complicado, né? O que a gente vê aí é que está sendo, né, as escolas estão indo atrás, né, disso tudo. Porque eles precisam, não dá para falar que todas, né? Isso já não dá para falar, mas que elas estão mais preocupadas. E eu acredito que os pais, pelo menos é o que eu vejo, eles também estão mais atentos, parece. Não, lógico, tem horas que a gente não consegue controlar tudo dos nossos filhos, é impossível. Né? Então... Mas eles percebendo, eles também estão cobrando mais as escolas. E elas estão mais preocupadas com isso, porque está sendo algo muito grave. A internet ela é maravilhosa para um monte de coisa,
mas ela não pode ser usada dessa forma. Sim. Né? Agora, se a gente parar para pensar, né, por exemplo, acho que a conversa dentro de casa, os pais mais presentes, conversando, perguntando como foi o dia da pessoa, sem emitir julgamento, eu acho que também é uma forma de deixar esse jovem, essa criança mais à vontade, para ela poder, quem sabe, se abrir e falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Porque são os pais que, de repente, também acabam criando muros e impedimentos, né, em relação aos seus filhos, quando tem uma postura muito rude, muito rígida, ou quando julga, né? Ou quando faz alguma ameaça, né? Visando educar. A gente sabe que a intenção ela é boa, é de educar, mas às vezes não é da melhor forma, né? A maneira como se faz isso. E acaba criando um impedimento e distancia a criança que poderia, de repente, estar trazendo informação do que está ocorrendo, né? Isso mesmo, Du. Isso mesmo, porque nós pais, né, vou me colocar aí também, né, que tem uma adolescente lá em casa, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nós temos que a gente tem que educar, mas nós temos que conseguir criar uma relação onde não cause medo, porque a criança ela tem que sentir que ela pode contar com a gente, que ela pode confiar e ela pode trazer o que está acontecendo, tanto com ela quanto com os amigos. Porque se ela traz, né, o que está acontecendo com os amigos, esses pais, né, nós pais, podemos ajudar também, né? Se a gente fica sabendo por um, a gente chega no outro pai e consegue ir ajudando. Então, um cuidado, né? Assim, é que assim, quando você passa por uma situação dessa, você vê, sei lá, seu filho sofrendo aquilo, o primeiro impacto é um desespero, né? Eu já pensaria em mudar de escola. Você fica... Não, sim, o que eu faço? Mas o cuidado que precisa ter é como que eu vou responder para o meu filho isso? Se eu entro em muito desespero e aí eu não deixo ele falar, sabe? Você começa a ter... Pode ser que ele comece a achar que ele não pode mais trazer as coisas para você. Exatamente. E aí ele vai se fechando. Só que não é por mal que o pai faz isso. É porque ele... Quer proteger. Quer proteger, né? Sente a dor do filho. Né? Porque a gente sente a dor do filho, é uma coisa muito louca, né? Mas a gente sente a dor do filho. Mas a gente é uma hora que precisa ser racional, precisa né? ser e racional. Não emocional. Tem que tomar cuidado, porque essas horas que acontecem, acolher essa criança, ouvir, e aí pensando junto, aí tomando as atitudes que precisam ser tomadas. Se resolver mudar de escola, vamos mudar de escola. Primeiro, de repente, tentar conversar, né, com a na direção. escola, conversar com os pais, os envolvidos, né? Mas esse cuidado de como eu vou tratar esse meu filho nas questões, né, que são mais difíceis. E, né, não vai ser eu gritando, eu ficando brava, eu tirando o celular, porque ele está sendo vítima daquilo. Sim. Né? E aí, se eu faço isso, né, acabou, ele é né? vítima 2 vezes. Coitado, porque daí acabou essa comunicação. Para reconquistar ela... É mais difícil. É mais difícil, ele vai ficando mais arisco. Peraí, se eu vou trazer para o meu pai, para minha mãe, eu vou levar bronca, eles não vão entender, eles vão ficar bravos, aí eu faço o quê? Eu não levo, eu não conto. Agora, pessoal, a gente está falando sobre o âmbito infantil, mas, logicamente, isso acontece também na vida adulta. Talvez uma proporção menor, mas acontece. Tem um caso de uma moça que passou comigo, né? Passa comigo de tempos em tempos, e que ela sofreu isso na faculdade. E foi uma coisa que traumatizou ela tanto, porque foi uma exposição, assim, sabe, sem tamanho, que aí depois ela precisou até, assim, ficar sem redes sociais por um tempo, tamanho o trauma, né, devido ao trauma, e aí quando ela entrou nas redes novamente, foi com outro nome, sem foto de perfil, como medida de proteção. Então também, dependendo de como acontece, traumatiza adultos também, Traumatiza, porque você imagina na internet você ser exposto de uma maneira onde vão ter coisas falsas ali, as pessoas tendem a acreditar em tudo que é postado, não vai averiguar, não vai ver, reposta, aí você entra, né,
Você some, você quer sumir. Sim, você quer sumir. E é uma dor horrível. Um trauma também, É um trauma. Pode, por isso mesmo, pode acontecer, Uhum. né, com adultos. E a gente não está isento. Agora, na né? vida adulta, eu acho que é mais fácil da gente tentar estabelecer um diálogo com o autor, não é? Assim, o que você pensa sobre isso? A gente deve chamar a pessoa para conversar quando ela começa o processo. E fulano, por que você está fazendo isso? Queria te falar que me incomoda, eu não me sinto bem, né? Queria que você repensasse, né? Não sei se você faz isso para se fortalecer ou se você acha engraçado, mas para mim não é engraçado. Você acha que a gente tem que ter esse tipo de diálogo, essa tentativa com o autor? Eu acho que sim. Uhum. É uma tentativa, mas para conseguir ter, você tem que estar equilibrado, fortalecido, porque ter essa conversa não é fácil. Uhum. Você pensa nas conversas, às vezes, que a gente tem que ter com determinadas pessoas e você enrola e pensa e repensa. Faz todo um caminho para poder falar. Então, a pessoa, mas que é importante porque são 2 adultos. Deveria ser possível haver essa conversa. Uhum. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns adultos que não cresceram, parece, né? Numa determinada... Exato. E aí acha graça em todas essas coisas que não tem graça. E às vezes até adota uma postura de assim, na sua frente, após uma conversa ou qualquer coisa do tipo... Parece que tá tudo bem, né? Parece que tá tudo bem, age de uma forma. É você virar, continua ali os comentários, a chacota, né? A pessoa não percebe, né? Que a postura, né? Que está tendo, né? O quão isso não é saudável, obviamente, para o alvo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo não é legal também para ela, né? Entrar nesse tipo de coisa. Agora eu já vou falar do ponto de vista energético. Ótimo. É péssimo, né? Energeticamente, porque você está causando um mal, você está ali, né? Instilando veneno, né? Então é complicado, né, isso. Você está influenciando pessoas e falando para pessoas que às vezes podem até rir ali do que você está falando, mas que também não concordam, né, com o que você está fazendo. Então, você está recebendo também energia ali dos outros, né, do alvo que está entristecido, das pessoas que não concordam com o que você está fazendo, que é uma energia também conturbada que você está trazendo para si sem razão alguma disso. Sim. Né? Então, é bem complicado. Bom, terapia em todas essas situações ajuda muito também. Ajuda muito, sim. Uhum. É muito importante, porque... E você sabe que a terapia, ela devia ser não só para o alvo, né? Ela também deveria ser para os outros, porque eles estão ali também precisando entender muitas coisas deles, né? Por que eu preciso... Os espectadores e o autor, por que ele precisa rebaixar o outro? O que está tão frágil ali nele que ele tem que fazer isso com o outro, né? Então é muito importante. Se todas as pessoas, né, aceitassem e vissem o valor que tem, conseguiríamos evitar problemas, muitas né? coisas. E administrar melhor nossos traumas, né? Carências, vulnerabilidade, abalos, tudo isso, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por isso que a gente fala que terapia é para todo mundo. Mas se a pessoa está nesse contexto do bullying, do cyberbullying, né? É bastante indicada, né? Bastante. Fabi, quero agradecer muito o papo, todas as dicas, orientações. Você tem feito sessões também terapêuticas? Faço sim. Eu atendo presencial, atendo online também. Eu atendo presencial, eu atendo em Moema e no Alto da Boa Vista. Tá. Né? E online... Só marcar, qualquer momento. Só marcar. Perfeito. Gente, eu vou deixar aqui para vocês as informações, tá? O Instagram da Fabi é o @fabianacassar.energiaemente. Vamos seguir, fabianacassar.energiaemente. Tem dicas também, cortes, né, de programa, reflexões, tudo, né? Tem sim, tá tudo lá. Muito legal. O WhatsApp para você agendar uma sessão, saber mais a respeito, código 11, número 985862227. Repetindo, 11 985862227. Até para os pais, né, também de crianças que estão sofrendo bullying, também para saber como lidar, né? Sim. Que daí consegue se analisar cada caso. Olha, no meu caso está acontecendo isso e aquilo, né? E pensar juntos ali como agir, né? É ótimo.
Vale muito a pena. Tá. Eles Legal. podem entrar em contato, podem fazer perguntas também. Ah, legal. Não tem problema, estou aberta. Isso aí. E o site é o fabianacassar.psc. Tá aqui na tela, viu, para vocês. E acompanhem lá o programa, toda terça-feira, 5h15 da tarde, na Astral TV. É isso? Isso mesmo. Obrigado, Obrigada, Fabi, Edu. pela vinda. Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigada. Todo meu. Gente, nós vamos para o intervalo, que é bem rapidinho. Quando voltarmos, Márcia Europeia estará com a gente. Ela vai falar com você sobre o mês de maio. O que nós podemos esperar, né, desse mês, que já começou, mas quais são as tendências, as energias, para você ter um mês, né, com fluidez. Além disso, ela também vai fazer atendimentos ao vivo. Nos atendimentos, ela explica que sobrenome que você deve usar, qual evitar, de repente, porque não tem uma energia muito legal para aquilo que você quer. Então, quer fazer até uma pergunta para ela também, né? Ela vai ver através do nome, da data de nascimento e vai te dar dicas, tá? Sobre qualquer assunto. É só você mandar no nosso WhatsApp. Código 11, número 962710106. Me diga também de qual região você está nos acompanhando e se está assistindo, né? Pela TV, pelo Instagram, pelo site, por aplicativo, conta pra gente, tá? Tô aguardando sua mensagem, vou para um rápido intervalo e a gente já volta com Márcia Europeia aqui no programa. Não sai daí.